Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de reflexão sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero refletir um pouquinho com você sobre a conversão de São Paulo, do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, de 1 a 19. Então o texto é um pouquinho longo, paciência aí para a gente poder ler e comentar depois, tá bom? Saulo, repleto ainda de furor, de perseguição contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, com a finalidade de ser autorizado a conduzir presos a Jerusalém os homens e as mulheres que lá encontrasse, aderindo ao movimento cristão. Só esse trecho aqui já mereceria um comentário da nossa parte. Mas vamos avançar mais um pouquinho na leitura. Estando a caminho e aproximando-se de Damasco, improvisadamente uma luz celeste o envolveu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E aquele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que deves fazer. Entrementes, os homens que o acompanhavam na viagem detiveram-se emudecidos pelo espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se da terra, mas quando abriu os olhos, não via mais nada. Assim, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Aí permaneceu 3 dias privado da visão, sem nada comer, nem beber. Esse é o versículo 9, e eu paro por aqui para a nossa reflexão. Quem é esse jovem? Nós estamos falando de São Paulo. Mas São Paulo já é um título que vem depois. Aqui trata-se de um judeu, um fariseu. Isso não é um detalhe. Era um homem zeloso pela lei religiosa, um defensor da fé, mas meio fanático também, meio valentão, temperamento forte. E eu não sei se havia necessidade desse exagero todo de perseguir os participantes deste movimento cristão, que aqui ainda nós não vamos falar assim de uma fé cristã, mas ele pediu autorização para perseguir os cristãos fora dos muros de Jerusalém, na cidade de Damasco. E tem essa autorização para conduzir presos a Jerusalém, os homens e as mulheres. E eu fico pensando, e as crianças, que aqui não falam delas? O que seria feito das crianças? Aqui nós estamos vendo aqui uma pessoa extremamente zelosa pela fé, para evitar a palavra fanático, que vai espumando ódio contra os cristãos. E é interessante observar também
qual foi essa experiência que aconteceu na estrada de Damasco. Paulo vai falar dela 3 vezes nos Atos dos Apóstolos. Lucas vai escrever sobre isso. E também nas cartas vai estar fazendo menção a esse acontecimento. Por quê? Esse acontecimento, a gente chama de conversão, eu não sei se essa palavra é adequada aqui para esse caso, eu vou explicar por quê. Esse acontecimento foi tão decisivo na vida de São Paulo, que marcou ele para o resto da sua vida. Porque eu não sei se seria adequada a palavra conversão. Porque para Paulo, no entendimento dele depois, ele vai entender que o cristianismo não é uma nova religião, mas o cumprimento das promessas. Ou seja, a plenitude de uma fé, daquilo que já estava previsto. Portanto, ele nem se converteu a uma coisa absolutamente nova, mas a uma religião já anunciada, a uma profecia já anunciada, aquilo que já estava previsto. E acontece que na terceira passagem que ele vai falar sobre isso, que não é nessa que nós lemos aqui hoje, ele vai descrever uma forte luz ao meio do dia. E no meio do dia, para você ver uma luz que te deixa cego, ela tem que de fato ser muito forte, porque à noite qualquer coisa clareia demais, mas durante um dia, no calor do dia, no meio do dia, tem que ser uma luz muito forte. Aqui ele só vai falar que, estando a caminho e aproximando-se de Damasco, ele viu uma luz celeste, sem dar maiores detalhes dessa luz celeste que o envolveu como todo. Quase ele teve que fazer uma reestruturação da sua pessoa. E aqui nós temos um ponto de virada, porque ele que estava indo para perseguir os cristãos, ele que estava indo cheio de coragem e valentia, ele fica cego e tem que ser puxado pela mão. No versículo 9, vai dizer: ele levantou-se da terra, mas quando abriu os olhos, não via mais nada. E assim, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, onde ele permaneceu 3 dias, privado da visão, sem nada comer e beber. Esses 3 dias lembra até o tempo que Jesus passou da sepultura, né? Para ressuscitar no 3º dia. Então, talvez essa maneira de falar aqui esteja dizendo que tudo que aconteceu acabou levando São Paulo a um novo nascimento, a um renascimento. Morreu ali o velho homem, não sei se morreu de tudo assim, porque Paulo continuou muito audacioso, temperamental, firme, mas agora mudou de lado. Eu costumo dizer assim que o caçador se tornou a caça. Ele que foi para perseguir os cristãos, tomou essa queda, esse tombo, vamos dizer assim, e agora ele se torna um cristão. Ainda não, porque ele vai passar 3 dias, depois tem um desdobramento disso aqui que nós vamos ver no outro vídeo, e a partir de então surge um novo homem. A pergunta que a gente poderia fazer para você é o seguinte: o que a graça de Deus não faz, né, na nossa vida? Jesus é capaz de mudar os corações mais dos valentões, dos mais embrutecidos, e transformar até mesmo um inimigo num aliado. Nós vamos chamar esse vídeo de conversão de São Paulo, talvez de forma imprecisa,
Mas, para facilitar o entendimento, vamos chamar a si mesmo. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, mande para um amigo. Grande abraço para você. Fique com Deus.